Você já ouviu falar nas diferenças que tem o que o Chico Xavier ensinou com o Espiritismo? Muita gente eles colocam essa diferença, né? E se a gente analisar o filme do Chico Xavier e o filme do Nosso Lar, eles mostram algumas diferenças. Porque o Espiritismo, ele tem um certo preconceito com o uso de elementos no uso espiritual. Aqui no Brasil a gente vive um espiritismo que é evangélico, que não aceita o uso de materiais, porque o uso de elementos na religião, os evangélicos não costumam usar, né? É mais a Bíblia, que eles ficam com ela na mão, e o espiritismo que tem interpretação que não... E o espiritismo tem interpretação que o uso de materiais é materialismo, mas não é. A gente pode ver na obra do Chico Xavier esse grande homem que encarnou, né, um iluminado, que ele dormia só 3 horas por noite para poder ter o maior tempo possível ajudando as pessoas. Existe uma certa diferença sobre o uso de elementos, que nem quando ele narra, né, quando ele foi naquele programa Pinga Fogo, que no vídeo sobre a vida dele mostra no final do filme, né, quando ele fala quando ele narra, né, que quando ele está numa missa católica e diz que todas as pessoas, quando estão numa vibração de fé, na hora de receber a hóstia, a hóstia é abençoada por seres iluminados e elas tomam a forma espiritual de uma flor de luz, né? E as pessoas, elas tomam essa hóstia, né? E isso é um elemento, é um pedaço de elemento material, é um pedacinho de pão, né? Que a hóstia é feita de um pedacinho de pão. Mas essa não é a única referência que Chico faz ao uso de materiais, de elementos na obra dele, né? Existe também na obra Nosso Lar, né, que teve o filme, quando o espírito de André Luiz ele volta para a casa dele e ajuda o novo marido da ex-esposa dele, né, injetando luz sobre a água. E a água é um elemento material, é um elemento, né? E por que ele não jogava direto luz no marido, né, que estava com câncer? Ele jogava na água a luz, né? Porque precisa do uso de elementos materiais para densificar as energias para poder atingir a gente, né? Para usos benéficos como cura, autoconhecimento, o que a gente estiver precisando, né? Porque os elementos eles servem para isso, eles densificam os elementos usados na religião, eles densificam as energias sutis do plano espiritual, porque é um plano muito mais sutil que o nosso. Então, o uso de elementos materiais, eles densificam a energia para que elas possam atingir a gente e nos beneficiar. E benefícios de luz, como autoconhecimento, como cura, sempre fazendo o bem, né? Se a gente for parar para observar, até o Espiritismo, quando ele condena o uso de elementos materiais na prática espiritual, mas incorporando médicos de cura, eles usam, né, a tesoura, o bisturi, o algodão, o esparadrapo, tudo isso também são elementos materiais usados pelos médicos espirituais para densificar energias também. Claro que isso não tira a validade do que o Espiritismo fez, né? Porque Allan Kardec ele realmente provou que o espiritual existe, quando ele fazia perguntas para médiuns diferentes e obtinha as mesmas respostas. E não existia uma religião mediúnica na época para ter uma doutrinação de como que eram essas coisas, né? Então o Espiritismo tem validade, sim. Tem muita validade, mas não que ele esteja certo em tudo. Acho que todas as religiões elas têm as coisas... uns erros também, né? Isso é normal. A gente não existe uma religião perfeita por enquanto, né? O que importa não é uma religião perfeita. O que importa é que a gente se autoconheça, né? E o tanto que a gente pode melhorar e ser mais feliz com a religião, né? E felicidade é amor, né? Então é muito bom. Mas existem certas coisas que precisam ser comentadas, né?
Muitas coisas precisam ser comentadas para que haja um melhoramento e as pessoas reflitam e vejam, né, que o uso de materiais é uma coisa extremamente benéfica na religião, né, o uso de elementos, porque nos ajuda, ajuda que a energia atinja nós. E flores, ervas, incenso, defumação, mandala, tudo isso são recursos para que energias atinjam a gente, né? Os vitrais das igrejas católicas, por exemplo, né? Os vitrais das igrejas católicas, né? São mandalas. Só que os católicos, eles não costumam falar, né? Esse tipo de coisa que eles usam mandala, tudo é tudo meio encoberto, para não criar associações com outras religiões, porque se outras religiões perceberem que usam os mesmos métodos que os católicos, elas podem pensar, então outra religião também é verdadeira, então a gente também pode frequentar outra religião. Aí os católicos perdem os fiéis, né? E é por isso que eles não explicam direito os termos, né? No passado houve do catolicismo de querer dominar o pensamento religioso, né? Não permitindo outras religiões. E o que eles fizeram? Eles criaram a diferença entre as religiões. Não divulgaram mais os métodos que eles usam para que a energia atinja a gente, né? Tanto que nas religiões espíritas, né, esotéricas, as coisas são muito mais abertas, a gente fica sabendo do uso que a gente faz, do que existe, né? No católico não, é tudo encoberto. Mas se a gente parar para perceber, existem muitas semelhanças entre o catolicismo e o espiritualismo, que acredita em karma e reencarnação. Isso porque a realidade é uma só, e a forma que a gente lida com o plano espiritual é uma só, que é o uso de elementos e muitas outras coisas. O Chico, ele nasceu clarividente, né? E ele viu muitas coisas antes de ser espírita. Ele primeiro foi católico e com clarividência desperta, né? Então ele pôde notar muita coisa antes de ser doutrinado pelo espiritismo, né? E coisas que divergiam do espiritismo. Então, assim, entre as diferenças entre o espiritismo e o que o Chico falava, eu fico com o Chico, porque ele pôde perceber muita coisa antes de ser doutrinado. E a mediunidade, existe o animismo, né? Que é o erro da mediunidade, que é quando a opinião do médium prevalece, quando ele passa uma informação que ele tem preconceitos ou conceitos errados e o espírito não consegue passar essa informação. Acaba esbarrando no médium e o que prevalece é a visão de mundo do médium. E isso é uma coisa muito comum. Mas isso te faz perder a fé existe muita pesquisa espiritual ou vivências que a gente pode ter com o espiritual que provam a existência do espiritual, né? Lá no site Espiritualismo Uno, a gente tem uma seção que é Religião e Ciência. Aí tem várias pesquisas que mostram que realmente o espiritual existe. Muitas pesquisas que são ignoradas por esses ateus que falam que eu acredito em ciência, não acredito em religião, mas que a religião ela tem suas pesquisas, suas comprovações, suas evidências também. Eu, inclusive, acho e coloco isso no site, né, que a reencarnação já é provada e a vida pós-morte também já é comprovada, assim como oração e métodos usados nas religiões. E existe pesquisa sobre tudo isso, com resultado positivo. E nada disso esses ateus eles falam, né? Não existe essa coisa de religião contra a ciência. É uma coisa que inventaram para dizer que a religião não presta. Mas uma coisa totalmente inventada e mal intencionada também, na minha opinião. Então, pessoal, eu peço assim, se você gostou desse vídeo, para você, se você puder compartilhar, comentar ou curtir, tudo isso ajuda a popularizar o vídeo, o que é uma coisa bacana. E a gente pede essa ajuda para você, né? Porque a gente fala sobre autoconhecimento, sobre muitas coisas que ajudam as pessoas. E a gente gostaria de ver todas as pessoas se beneficiando do que a gente pode ensinar, né? E a gente pode atingir o Nirvana se a gente quiser também. Se a gente tiver fé, determinação e fizer as coisas que trazem o Nirvana. Que a gente ensina no site e no vídeo a gente também está trazendo essas coisas. Mas no site tem muitas práticas que podem ajudar. Então, por favor, ajuda nós aí, que a gente está precisando bastante da ajuda de publicidade para
para levar a mensagem espiritual, né, para as pessoas, porque isso também ajuda no autoconhecimento delas.